Olá, sejam muito bem-vindos. Nessa aula trataremos sobre impedância. Para entendermos impedância, precisamos ver ou lembrar como é dada a relação tensão e corrente na representação fasorial para os três diferentes elementos passivos. Então, eu tenho o resistor, na qual a relação a tensão e corrente ela é dada apenas pelo valor do resistor. No indutor, vimos que a relação de tensão e corrente ela é dada por um J ômega L. E no capacitor, a relação de tensão e corrente é dada por 1 sobre J ômega C. Sabemos que a lei de Ohm diz exatamente isso. A lei de Ohm nos dá a relação da tensão com a corrente. Como eu tenho três diferentes formas de representar a relação de tensão e corrente dado aos três elementos passivos, eu vou generalizar a relação tensão e corrente representada por uma letra Z. Assim como fazíamos quando tínhamos só o resistor lá no regime CC. A gente fazia V é igual a RI. Aqui no regime alternado, faremos que V é igual a ZI. E essa letra Z nós chamaremos de impedância, cuja unidade também é o Ohm. Tá? Ela representa a oposição ao fluxo de corrente. Apesar de ser representada por uma letra maiúscula e ser uma relação de dois fasores, a impedância não é um fasor. Ela não corresponde a um valor de senoide, e sim a uma relação entre senoides, uma relação de tensão e corrente. Tá bom? Então, a minha impedância para o elemento resistivo, ele é a própria resistência, ele é um valor real R. A minha impedância para o meu elemento indutor, para o meu elemento passivo indutivo, ela é dada, então, a impedância indutiva, ela é J ômega L. Já a impedância capacitiva, ela é dada por 1 sobre J ômega C, tá certo? E eu posso representar ela também como uma grandeza complexa. Numa grandeza complexa, a gente sabe que é dada por uma parte real e uma parte imaginária. Se voltarmos aqui, o imaginário que eu tenho é o indutor e o capacitor, tá? Lembrando que aqui 1 sobre J ômega C eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos J, tá? Lembrando que J ao quadrado no número imaginário é menos 1, e isso aqui vai ficar menos J ômega C, tá bom? Então, a impedância capacitiva, ela tem esse sinal negativo quando a gente tira o número complexo da parte de baixo do divisor, tá certo? Então, nenhuma representação em grandeza complexa da minha impedância, eu represento pela parte real. A única parte real que eu tenho em uma impedância é a resistência. Então, numa grandeza complexa, a resistência é a minha parte real. E a minha parte imaginária ela é dada tanto pelo capacitor quanto por um indutor. E eu vou chamar isso de uma reatância. Esse X aqui, ele representa uma reatância, que quando é positiva significa uma reatância indutiva, e quando negativo representa uma reatância capacitiva. Isso porque eu falei, como eu acabei de falar a vocês, a minha impedância indutiva ela vai ser positiva, todavia a minha impedância capacitiva, no momento que eu tiro o meu número complexo aqui da parte de baixo da divisão, eu vou multiplicar por menos J, ou seja, pelo conjugado, e ele vai ficar menos J ômega C, tá bem? Então, a minha reatância, quando negativa, ela representa um capacitor, ela é capacitiva. Então, uma impedância é uma relação de tensão com corrente, a relação tensão e corrente, e é representada por uma letra Z, cuja unidade é ohms. Ela não é um fasor, tá? Assim como os resistores, indutores e capacitores, eu posso trabalhar a minha impedância por meio de associação. Então, eu tenho aqui a associação série, cuja aí eu tenho um valor, uma tensão de entrada, e as minhas impedâncias, elas estão em série. A impedância equivalente é a soma de cada uma das impedâncias, tá? A tensão, a corrente aqui no circuito série é a mesma, e a tensão é dividida sobre os elementos passivos, nesse caso aqui, a impedância.
Considerando o circuito série, é válido o divisor de tensão. Então, se eu tiver só duas impedâncias em um circuito e quiser a tensão sobre uma das impedâncias, eu tenho que V1 é a impedância que eu quero saber a tensão, nesse caso Z1, dividido pela equivalência total das impedâncias E1 mais V2, vezes a tensão entregue pela fonte, também representada em formato fasorial aqui como um V. Se eu quisesse saber a tensão de V2, por divisor de tensão, eu considero a impedância que eu quero dividido pela impedância total, multiplicado com o valor da tensão total, nesse caso aqui, fasorial, tá? E ela também pode ser dado em paralelo. Lembrando que em paralelo eu tenho uma fonte de corrente, a corrente se divide e a tensão é a mesma. O inverso da equivalente, o inverso da impedância equivalente é igual ao inverso das somas de cada uma das impedâncias que eu tenho no meu circuito. Tá? Se eu tiver apenas duas impedâncias, vale o produto pela soma, tá? A relação do produto pela soma. Bom, como eu tenho um circuito em paralelo, com só duas impedâncias, eu posso considerar, então, um divisor de corrente. Quando eu quero a corrente na impedância 1, eu pego a impedância 2 dividido pela impedância total, multiplicado pela corrente de entrada. E se eu quiser a corrente 2, eu pego a impedância 1 dividido pela impedância total, multiplicado pela corrente de entrada. Marley, é muito similar ao que vimos em regime CC. Sim, é muito similar ao que vimos em regime CC, só que agora em mundo complexo. Aqui eu venho representando por meio de uma representação do número complexo polar, mas ele também pode ser representado em angular. Ou seja, toda parte da disciplina agora vai ser o que a gente viu em regime CC, só que com número complexo, tá bem? Vamos ver isso em formato de exemplo. Então, nessa questão ele pede, determine a impedância equivalente, vista aqui, eu usei de entrada, do circuito, considerando que a minha frequência em regime CA é dada 50 radianos por segundo. E aí a gente sabe que a impedância de um resistor é o próprio resistor, então o Z de 3 ohms ele não mexe com a frequência, ele vai ser 3 ohms, bem como o Z de 8 ohms, que é o resistor, ele vai ser 8 ohms. Todavia, o meu capacitor e o meu indutor, eu preciso multiplicar pela frequência e representar ele como um número imaginário. Então, vamos começar aqui o Z capacitivo de 2 microfarads. Eu sei que o Z capacitivo, ele é dado por 1 J ômega C. Então, eu sei que 1 dividido por J, quem é ômega? 50. Quem é o meu valor do valor da minha capacitância? 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ficar menos J de 10 ohms. Lembrando que funciona como número complexo, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado para tirar o J do denominador. E aí eu chego com menos J 10 ohms, tá certo? Continuemos aqui agora no meu capacitor. Vou trabalhar agora o capacitor de 10 microfarads. Capacitor de 10, ele fica 1 J ômega C. 1 J ômega foi dado 50, ômega é fixo, lembra que Fasor ele trabalha sobre regime de frequência fixo. O C, ele é dado por 10 vezes 10 a menos 3. Então, aqui eu vou chegar que isto vale menos J2 ômega, tá? Vale salientar que o meu resistor de 3 ohms e o meu capacitor de 10 microfarad, ele está em série. Então, eu posso dizer, isso aqui vai ser um Z1, e o meu Z1 vai ser dado pela parte resistiva, 3, mais a parte capacitiva. Nesse caso aqui, não é mais, é menos J2 ômega, tá? Então, toda essa representação aqui eu dou pela impedância Z1, que eu vou chamar de
que é dado pelo valor da resistência 3 menos J2 ômega, que é a impedância capacitiva, tá? Já a impedância indutiva, ela vai ser dada por J ômega L. O ômega foi dado 50, o L 0,2. Então, isso aqui vai ficar igual a J10 ômega positivo. E mais uma vez, esses dois elementos aqui estão em série, vou chamar isso aqui de um Z2. Assim, eu posso dizer que Z2, ele é dado com o resistor 8 em série com o capacitor mais J10 ômegas. Então, eu tenho que, para resolver a equivalência aqui, eu tenho que Z1, ela está em paralelo com Z2, e por fim, isto aqui vai estar em série com um Z capacitivo ali de 2 microfarads, que ficou menos J10, tá? Então, quem é Z1, posso dizer que vai ficar, então, quem é Z1 é 3 menos 2J, então vai ficar 3 menos J2, que é produto com Z2, 8, mais pela soma 3 menos J2 mais 8 mais J10. Tá? Então, o que eu fiz? Z1 paralelo com Z2 quem é o valor de Z1? 3 menos J2, que multiplica pelo valor de Z2, 8 mais 10J. E embaixo, tudo somando, tá? Lembrando aqui que vai ter uma distributiva do número complexo, que J vezes J é menos 1. Mais menos J10. Se vocês fizerem a matemática desse número complexo aqui, vocês vão encontrar que o valor da impedância do Z equivalente, ou Z de entrada, ele vai ser 3,22 menos J 12,07 ohms, tá? A unidade de medida dele é ohms, que ele representa, assim como o resistor, uma oposição à passagem de corrente. Então, o que é complexo aqui? Trabalhar com números complexos, porque a relação de série e paralelo é a mesma vista no CC, lembrando só que a gente precisa passar os valores do número dos elementos passivos para a impedância. Lembrando que a impedância capacitiva ela é J ômega C e a impedância indutiva é J ômega L e a resistiva é o próprio resistor. Que a impedância ela pode ser representada de forma complexa por um R mais J da reatância, e a minha reatância ela é dada pela impedância capacitiva ou indutiva. No mais, é o conhecimento que trabalhamos todos no regime CC, tá bom? E agora, só para citar com vocês, assim como vimos lá em regime CC, o inverso da minha impedância se chama admitância. A unidade é a mesma da que vimos lá no regime CC, é dada em siemens. E a representação em regime retangular do número complexo aqui, ela é dada por um G mais JB, onde o G é a condutância e o B é a susceptância. A admitância ela é muito representada nos sistemas elétricos de potência, né? Às vezes a gente não traz o valor da impedância, a gente traz o valor da admitância, mas a gente sabe que a gente está tratando do inverso da impedância, ou seja, se a impedância é uma oposição ao fluxo de elétrons, ou seja, passagem de corrente, a admitância é com a facilidade ou a facilidade dessa passagem de elétrons ou fluxo de elétrons, tá certo?
Então, era isso que eu queria passar para vocês de impedância e admitância. Façam muito exercício e nos vemos numa próxima aula.